A porta do restaurante de luxo, Leão Dourado, se abriu, deixando entrar uma senhora idosa vestida com um vestido simples, que já não era tão colorido. Em suas mãos enrugadas, ela segurava uma rosa murcha com o botão caído. Julian, o gerente do estabelecimento, imediatamente a recebeu na entrada. Sua voz fria e francamente ameaçadora ecoou por todo o salão. "Não aceitamos mendigos", ele rosnou, olhando com desprezo para as roupas rasgadas dela. A velhinha ergueu os olhos cansados para ele e pediu baixinho para reservar uma mesa para uma pessoa. Um sorriso zombeteiro apareceu nos lábios de Julian. "Que mesa? Saia daqui antes que eu tenha que jogá-la na rua. Este estabelecimento é para pessoas normais, não um abrigo para moradores de rua." Do outro lado da sala, a jovem garçonete Alice ficou parada, observando o que estava acontecendo. A expressão de humilhação no rosto da desconhecida despertou sua compaixão e, ignorando o olhar de advertência do colega, Alice dirigiu-se decididamente até ela. Com um sorriso caloroso, ela ofereceu à hóspede seu próprio jantar e a acompanhou até uma mesa livre, sem notar a expressão de raiva no rosto do gerente Julian. Não Leão de Ouro, Alice viu a única chance de salvar sua mãe. A doença progredia rapidamente, e cada rublo ganho era gasto no pagamento de medicamentos cada vez mais caros. Os médicos não davam prognósticos otimistas, mas mencionaram um novo tratamento experimental, cuja acessibilidade era impensável para Alice. Mas ela se agarrou desesperadamente a essa última esperança, que parecia ilusória. Perder o emprego significava para ela um colapso total. Ao mesmo tempo, a senhora Beatrice, uma senhora idosa, recentemente viúva e proprietária de uma grande corporação, sentia-se profundamente decepcionada com seus herdeiros. O falecido marido costumava repetir que o verdadeiro valor de uma pessoa só pode ser determinado quando ela não tem nada a oferecer. Essas palavras se tornaram um princípio de vida para ela, e ela decidiu fingir ser pobre para encontrar uma pessoa capaz de altruísmo e digna de confiança para o futuro. Não se passaram 5 minutos quando a voz fria de Julian soou atrás de Alice, que naquele momento trocava a toalha de uma das mesas vazias. "Ao meu escritório, imediatamente", sussurrou ele, dirigindo-se apenas a ela. O coração de Alice apertou. Ela acenou com a cabeça em silêncio e, sentindo a simpatia de Olivia e a curiosidade dos convidados, seguiu Julian. O escritório do gerente era decorado com luxo ostensivo. Uma enorme mesa de madeira escura, uma poltrona de couro macio e paredes cobertas de diplomas. Julian não a convidou para se sentar, mas manteve sua postura, elevando-se acima dela. "Você tem noção do que suas ações causaram?" Ele sussurrou com uma voz baixa e ameaçadora. "Você me humilhou. Você manchou a reputação deste restaurante diante das pessoas mais importantes." "Eu apenas ajudei uma pessoa", respondeu Alice calmamente, mas com determinação, sem desviar o olhar. "O lugar dele é na rua, não à mesa com nossos convidados", exclamou ele, sem conter a raiva. "Eu deveria ter te demitido imediatamente. A única razão pela qual você ainda está aqui é o banquete que está por vir. Não tenho como procurar um substituto para você." Ele andou pela sala, depois parou de repente. Pegou um formulário da mesa e rapidamente o preencheu. Em seguida, estendeu o papel para Alice. "É uma multa de $500 por arbitrariedade e violação da disciplina", disse ele, com os olhos brilhando de vingança. "O dinheiro será descontado do seu salário. E até o final do dia, você ficará limpando os talheres na copa, até ficarem brilhando. E tenha certeza de que, se eu ouvir a menor reclamação, você será demitida antes que perceba. Entendeu?" "Sim", sussurrou Alice com a garganta apertada, como se tivesse um nó na garganta. "Saia da minha frente!" gritou ele, virando-se para a janela. Com um sentimento de profunda humilhação e desespero, Alice saiu do escritório. O valor da multa era um fardo insuportável para ela,
pois significava que, no futuro próximo, ela não poderia comprar os remédios necessários para sua mãe. Antes de ir para o trabalho forçado na copa, Alice olhou para o lugar onde havia deixado a senhora idosa. Mas a mesa já estava vazia. Apenas uma única rosa murcha repousava sobre a toalha branca, como uma lembrança da senhorita. Beatrice, que se fora, deixando Alice com seus problemas. Alice dirigiu-se à mesa vazia para arrumá-la, antes que Julian inventasse mais um motivo para criticá-la. Ao pegar a rosa murcha, ela encontrou algo frio e duro, escondido sob as pétalas. Sobre a toalha, debaixo da flor, estava um medalhão antigo de metal escurecido que não parecia valioso, mas sim uma bugiganga que guardava memórias. Nesse momento, Olivia se aproximou dela. "O que você está fazendo? Corra para o depósito antes que ele te veja de novo", sussurrou a colega, olhando ansiosamente para os lados. "Olha, ela deixou cair alguma coisa", disse Alice baixinho, mostrando-lhe o achado. Olivia olhou brevemente para o medalhão. "E daí? É só uma bugiganga. Dê para o Julian e esqueça isso. Você já tem problemas suficientes por causa dessa mulher." "Não posso fazer isso", protestou Alice, balançando a cabeça. "Pode ser muito importante para ela, e eu preciso devolver." "Você enlouqueceu?" exclamou Olivia desesperada. "Alice, ele vai demiti-la. Você vai perder o emprego por causa dessa ninharia. Você não pensa na sua mãe?" "É nela que estou pensando", respondeu Alice com firmeza, escondendo o medalhão no bolso do avental. "Mas mesmo assim eu tenho que tentar." Olivia simplesmente deu de ombros e se afastou, não querendo participar de mais nenhuma loucura. Alice apertou o metal frio na mão. Ele se tornou seu único ponto de referência e símbolo de sua obstinação inflexível. As horas seguintes se transformaram em um pesadelo interminável para Alice. Ela estava em um depósito semilunar, cheio de caixas e caixotes, e, distraída, manuseava uma quantidade infinita de garfos, facas e colheres. O cheiro do produto de limpeza penetrava em sua pele, e seus dedos doíam devido ao trabalho monótono. O único consolo era a ponta metálica fria no bolso do avental. Quando o barulho da sala principal diminuiu e ela terminou de lavar a última bandeja de prata, Alice se permitiu tirar o medalhão do bolso. Ele tinha formato oval e era decorado com um padrão floral simples, desgastado pelo tempo, na tampa. Alice procurou por muito tempo o fecho, passando a unha pela costura imperceptível, até que finalmente a tampa se abriu com um clique silencioso. Sob um fino pedaço de vidro opaco, havia uma fotografia desbotada de um jovem de olhos bondosos e sorriso sério. Mas essa era apenas a primeira camada do mistério. Na parte interna da tampa, Alice notou alguns arranhões que, ao olhar mais de perto, formavam palavras. A gravação era tão minúscula e desgastada que ela teve que aproximar o medalhão quase dos olhos e direcioná-lo para a única lâmpada fraca. Com dificuldade, ela conseguiu decifrar duas palavras. Beco trançado. Uma centelha de esperança acendeu em seu coração. Era uma pista real, um endereço específico a partir do qual ela poderia começar a investigação. O turno de Alice terminou bem depois da meia-noite. Depois de se trocar, ela saiu pela porta dos fundos para a fresca quietude da noite, com as pernas dormentes de cansaço. Julian, como se tivesse previsto sua saída, esperava por ela na porta. Ela lavou a cozinha depois de usar. Essa era uma afirmação inquestionável. "Sim, como você já disse", respondeu Alice em voz baixa, tentando não olhar para ele. "Para que não fique nenhuma mancha amanhã", disse ele. E, sem esperar pela resposta, desapareceu no escritório. Mesmo a fadiga mortal e a humilhação não conseguiam afastar-lhe da cabeça a ideia de continuar a viagem. O endereço riscado no interior do medalhão era a sua única estrela-guia na escuridão. O último autocarro noturno levou-a até aos antigos bairros operários, a parte mais deprimente e abandonada da cidade. Ao descer na parada certa,
Alice se viu em ruas desertas e semidestruídas, iluminadas apenas pela luz fraca dos postes. Ela vagou pelo labirinto de casas idênticas e surradas, até ver a luz na janela da única loja aberta 24 horas. Atrás do balcão estava sentado um senhor de cabelos grisalhos, cujo rosto estava coberto de rugas profundas. "Desculpe-me", disse Alice, dirigindo-se a ele. "O senhor poderia me indicar como chegar à rua Vosnaia?" O senhor tirou os óculos e olhou para ela com surpresa. "Rua Knitted, querida." Ele sorriu. "Há 20 anos, talvez mais, essa rua não existe mais." "Como assim?" O coração de Alice bateu forte no peito. "E o que vai acontecer agora?" "Não há nada lá." O velho deu de ombros. "Há muito tempo construíram uma rodovia. Demoliram todas as casas e realojaram os moradores em diferentes locais. Essa rua só existe nos documentos, talvez." O velho apontou com o dedo enrugado para a massa escura da passarela para carros que se erguia no final da rua. Alice agradeceu e seguiu na direção indicada. Ela parou sob os pilares de concreto da passarela, ouvindo o barulho dos carros passando acima de sua cabeça. Ali, onde antes havia vida, agora havia apenas asfalto frio e o rugido sem alma dos motores, lembrando como as esperanças se destroem rapidamente e sem deixar vestígios. Sua confiança de ontem, tão vívida e próxima apenas 1 hora atrás, agora era apenas cinzas espalhadas. Todo o peso do dia que havia passado recaiu sobre Alice. A multa injusta, a rotina interminável, as palavras humilhantes de Julian e, finalmente, esse impasse estonteante. Ela se sentou no asfalto frio e lágrimas de desespero rolaram involuntariamente por suas bochechas. No dia seguinte, o trabalho se transformou em uma tortura metódica e cruel. No momento em que Alice cruzou a porta do escritório, o barulho matinal habitual no vestiário dos funcionários cessou instantaneamente. As conversas foram interrompidas, e ela sentiu centenas de olhares fixos e insolentes sobre si, como se tentassem perfurá-la. Julian, ao que tudo indicava, decidiu não apenas demiti-la, mas também humilhá-la completamente, esmagar sua dignidade antes de jogá-la para fora. Desde o início da manhã, ele começou a zombar dela, criticando o modo como o nó do avental estava amarrado, obrigando-a a refazê-lo várias vezes diante dos olhos de todos. Depois, ele fez um teste público de conhecimento, fazendo perguntas provocativas sobre a receita dos molhos, e quando ela cometeu o menor erro, ele anunciou com arrogância a todos os presentes sua total incompetência. Alice cerrou os dentes e suportou silenciosamente todos os seus ataques, repetindo firmemente para si mesma que precisava aguentar por causa da mãe. Olivia tentou evitá-la de todas as maneiras, mas em seus olhos havia uma mistura de simpatia e reprovação, como se ela estivesse dizendo baixinho: "Eu te avisei." No auge da hora do almoço, quando o salão estava lotado, Julian cometeu mais um de seus atos. Alice, carregando uma bandeja pesada com café quente para a mesa grande, abriu caminho através do salão lotado. Julian, fingindo que estava com pressa para atender um dos clientes, subitamente se colocou no caminho dela, empurrando-a descuidadamente pelo ombro. A bandeja balançou e uma das xícaras, quase caindo, derramou café quente na manga do paletó caro de um empresário sentado à mesa. Um grito de surpresa e dor saiu da boca do homem, e Julian imediatamente apareceu ao lado, fingindo raiva sincera. Ele tirou a bandeja de Alice e, pedindo desculpas ao convidado, começou a repreendê-la severamente, sua voz ecoando por toda a sala. Alice, pálida e trêmula, foi obrigada a se desculpar várias vezes com o visitante enfurecido, que a olhava com desprezo. Alice sentiu suas bochechas serem tomadas por uma onda de vergonha, mas suportou, sabendo que tudo isso havia sido planejado. Quando a maior parte dos convidados se dispersou e Alice, exausta pelo trabalho, sonhava apenas com o fim do turno, Julian chamou-a para sua mesa no canto mais distante do salão. "O pequeno salão de banquetes precisa de uma limpeza geral", disse ele com sarcasmo.
estreitando os olhos e olhando para sua expressão cansada. Há poeira nas cornijas e manchas no chão. Tudo deve estar brilhando quando eu chegar amanhã de manhã. Caso contrário, haverá uma nova multa por descumprimento das obrigações funcionais. A pequena sala de banquetes, quase vazia, ficava em uma ala afastada do restaurante, atrás da parede do escritório. Aquele lugar parecia ter sido feito para humilhar. Mais uma tarefa sem sentido, inventada especialmente para Alice. Suspirando, ela pegou um balde pesado com água, um esfregão e panos de limpeza e foi cumprir mais uma ordem. A sala a recebeu com um cheiro sombrio de poeira e estagnação. Os móveis estavam cobertos por capas brancas, como fantasmas, e teias de aranha se espalhavam pelos cantos. Seu trabalho era acompanhado apenas pelo rangido da escada e pelo murmúrio da água. Depois de algum tempo, ela ouviu alguém entrar no escritório vizinho. A porta estava entreaberta e a voz de Julian, falando ao telefone, chegou até ela. Seu tom era estranho, uma mistura de bajulação e ostentação, o que indicava a importância do interlocutor. Sim, pai. Não se preocupe. Está tudo sob controle, ele dizia ao telefone. O banquete depois de amanhã será do mais alto nível. Eu mesmo cuidei de cada detalhe, desde a cor dos guardanapos até a trilha sonora. Alice parou na escada, com um pano molhado na mão. Ela não queria ouvir, mas era impossível não ouvir as vozes. O investidor confirmou sua presença, continuou Julian, com a voz trêmula de emoção. Esta é nossa grande oportunidade. Se ela gostar da noite, o investimento na sua ideia de uma nova rede de restaurantes se tornará realidade. Finalmente poderemos avançar, subir a um novo patamar. Já consigo ver as manchetes nos jornais. Ele fez uma pausa, claramente esperando uma resposta. Não haverá nenhum problema. A equipe está preparada e trabalhará de forma impecável, afirmou com confiança. Agora estou otimizando a composição da equipe. Depois de receber o dinheiro, finalmente me livrarei de todos os elementos desnecessários. Vou começar com a nova garçonete que decidiu que é Madre Teresa. Você se lembra daquela história com a mendiga? Ela está prejudicando nossa imagem. Seus dias aqui estão contados, eu garanto. Ela vai trabalhar até o banquete e, logo depois, vou mandá-la embora. O frio penetrava o corpo de Alice. Ela ficou paralisada na escada, incapaz de se mover. As palavras de Julian ecoavam em seus ouvidos. Agora ela tinha certeza. A demissão não era apenas uma ameaça, mas um evento inevitável. Seu status de funcionária temporária significava que, após o término do evento mais importante para o restaurante, ela seria simplesmente demitida. De repente, o banquete que se aproximava transformou-se para ela, de um dia de trabalho normal, em uma espécie de linha que já era impossível cruzar. Era sua última chance, sua última oportunidade, após a qual sua vida e a vida de sua mãe teriam um fim trágico. Tarde da noite, Alice voltou para casa e entrou em seu pequeno apartamento de um quarto. Encostando as costas na porta, ela fechou os olhos, tentando não fazer barulho para não acordar a mãe, que dormia atrás de uma leve cortina. À luz da lâmpada noturna, Alice viu o rosto pálido e exausto da mãe, e seu coração se apertou de desespero. As palavras de Julian sobre a demissão iminente voltavam repetidamente à sua mente, como um presságio de uma catástrofe inevitável. Ela entrou na cozinha e automaticamente colocou a chaleira no fogão, mas não ligou o fogo. Seu olhar caiu sobre a mesinha de cabeceira, onde estava uma embalagem quase vazia com os remédios necessários e uma pilha de contas não pagas. Sem trabalho, sem esses recursos, como ela poderia comprar seus remédios? Alice nem queria continuar com esse pensamento. Ela sentou-se à mesa da cozinha e, inclinando a cabeça sobre as mãos, sentiu os ombros tremerem com os soluços contidos. Sua busca pela mulher idosa não deu em nada. A pista com o endereço revelou-se inútil. Parecia que ela estava em uma situação sem saída, sem caminho de volta. Ela tirou o medalhão do bolso
Na luz fraca, ele parecia apenas um pedaço de metal enferrujado, o culpado por todas as suas desgraças. Naquele momento, ela foi tomada por um desejo intenso de se livrar dele. Levantando-se e indo até a janela, ela abriu com força, deixando o ar fresco da noite entrar no quarto. Esticando o braço, ela abriu os dedos, e o velho medalhão ficou suspenso sobre a rua escura e vazia. Um movimento, e ele desapareceria, levando consigo as esperanças enganosas e a vergonha do dia de hoje. Mas sua mão tremia. De repente, ouviu-se atrás do biombo a tosse fraca e rouca da mãe. Esse som atingiu Alice como um golpe no coração. Ela retirou a mão instantaneamente, fechando a janela com força, apertando com força o metal frio na palma da mão. Não, ela não podia se permitir largar essa coisa. A única coisa que a ligava à mãe. A única lembrança material de sua existência. O único fio que a levava àquele evento misterioso. O desespero fez Alice pensar com energia frenética. Ela não podia se permitir ficar desanimada antes de verificar todas as possibilidades. Da prateleira, Alice pegou um abajur antigo, que emitia uma luz mais forte, e colocou o medalhão sob seu feixe amarelo. Decidida a não examinar o conteúdo, ela se concentrou na própria coisa, em sua construção, em cada milímetro de sua superfície. Examinou atentamente o laço destinado a pendurá-lo, cada arranhão, cada curva do metal, e de repente seu olhar foi atraído pelo fecho. O mecanismo era minúsculo, quase imperceptível a olho nu. Alice passou a unha por ele, tentando encontrar a menor irregularidade, mas o metal era perfeitamente liso. Pegando uma agulha de costura da prateleira, ela, com a respiração suspensa, como se estivesse realizando um ritual, começou a cutucar o local de junção das duas partes do fecho. E, nesse momento, a agulha prendeu em algo duro. Não era sujeira. Era uma marca minúscula, perfeitamente lapidada e precisa. Alice aproximou o medalhão da lâmpada, quase tocando a lâmpada quente, e seu coração parou. Na superfície metálica estava gravado um pequeno símbolo que só podia ser distinguido após uma análise minuciosa. Era um pássaro estilizado com asas abertas, como se estivesse pronto para voar a qualquer momento. A princípio, Alice pensou que fosse uma marca comum do artesão, algum tipo de marca de joalheiro. No entanto, quanto mais ela olhava, mais claramente percebia que não era apenas uma decoração. O desenho era muito detalhado, muito expressivo para uma decoração comum. Para registrar o que viu, ela pegou um pedaço de lápis e, em um pedaço de papel toalha, desenhou cuidadosamente o símbolo, repetindo-o várias vezes até conseguir uma semelhança perfeita. Depois disso, Alice ligou seu laptop velho e lento. O carregamento demorou muito, acompanhado pelo zumbido protestante do ventilador. Ela começou a digitar na barra de pesquisa tudo o que conseguia lembrar. Símbolo antigo de joalheiro pássaro. Marca do mestre no medalhão. Símbolo de pássaro com asas abertas. Mas os resultados não foram animadores. Milhares de imagens de brasões, logotipos de clubes esportivos, símbolos misteriosos. 1 hora de pesquisa se passou sem resultados. Seus olhos estavam cansados e a esperança estava se esvaindo novamente. Quando já estava prestes a fechar o laptop, Alice decidiu arriscar uma última e louca ideia. E se esse símbolo não tivesse nada a ver com decoração, mas estivesse relacionado a outra coisa? Na barra de pesquisa, ela digitou logotipo antigo da empresa Pássaro e mergulhou novamente em um fluxo infinito de imagens. De repente, na 5ª ou 6ª página, seu olhar foi atraído por um símbolo familiar. A coincidência era impressionante. O coração de Alice bateu tão forte que parecia que sua mãe iria acordar com o barulho. Era o logotipo antigo e há muito esquecido de uma das maiores e mais conceituadas corporações de investimento do país, a empresa Fênix. Essa descoberta mudou tudo. Em vez do desespero que a dominava 1 minuto atrás, como um abraço gelado,
surgiu uma excitação febril, quase dolorosa. Ela pressionava o medalhão repetidamente contra a luz amarela da lâmpada, olhando atentamente para o pequeno pássaro, como se temesse que ele desaparecesse, que fosse apenas fruto de sua imaginação cansada. A Corporação Fênix não era apenas um nome, mas uma esperança, uma possibilidade real. Um farol na escuridão de seu desespero, com um endereço real que abria o caminho para a salvação. Pela primeira vez em dias difíceis, Alice teve um plano real. O sono não a tocou naquela noite. Ela passou as horas que restavam até o amanhecer, absorta no trabalho em seu velho laptop, que zumbia alto e esquentava devido à carga intensa. Digitando o nome da corporação no mecanismo de busca, Alice mergulhou no labirinto de relatórios financeiros, notícias da Bolsa de Valores e vida social. Ela folheou dezenas de fotos do Conselho de Administração, eventos oficiais e festas beneficentes. Ao seu lado, passavam homens e mulheres bem vestidos, confiantes e bem cuidados, e nenhum de seus rostos causava a menor associação com aquela velhinha pobre e encurvada do restaurante. Essa diferença gritante causava perplexidade, gerava dúvidas, mas não a impedia de continuar. Ela colocou sistematicamente sobre a mesa de trabalho todas as informações coletadas. O endereço principal no centro comercial, o horário de atendimento, o mapa do metrô impresso na última página. Quando o amanhecer cinzento e sombrio apareceu pela janela, ela levantou-se da mesa, com as costas doloridas. O turno da manhã a esperava, e faltar significava não apenas ser demitida, mas também perder o dinheiro já ganho. Julian não ignoraria essa chance de puni-la. Era um risco enorme, mas ela não podia se dar ao luxo de aceitá-lo. Então, aproximando-se silenciosamente da tela, ela olhou para a mãe adormecida. Naquele momento, a escolha desapareceu, deixando apenas um caminho possível. Ela levou quase 1 hora para se arrumar. Do armário, ela tirou sua única blusa decente, que guardava para ocasiões especiais, e, com a ajuda de um ferro de passar velho e chiado, alisou cada dobra longa e cuidadosamente. Ela vestiu calças escuras e sapatos simples, depois de polir cuidadosamente com um pano úmido. Ela precisava parecer convincente para que pelo menos a ouvissem, para não a expulsarem, como da última vez. O último dinheiro gasto na ficha do metrô a encheu de determinação, como se uma brisa fria tivesse passado por suas costas. Ela estava apostando tudo em uma única cartada. O Phoenix Plaza apareceu diante de Alice como um arranha-céu deslumbrante de vidro e aço, como se perfurasse as nuvens cinzentas baixas. Passando pelas portas giratórias silenciosas, ela se viu em um amplo saguão, banhado por uma luz fria, com piso de mármore polido até brilhar como um espelho. Ali, Alice se sentiu estranha, como se tivesse entrado em um mundo desconhecido. O ar era fresco e saturado com o aroma de ozônio, perfumes caros e uma sensação de riqueza. Timidamente, ela se aproximou do enorme balcão da recepção, feito de granito escuro, onde 2 seguranças em uniformes impecavelmente passados estavam parados. "Desculpe", ela sussurrou, sua voz quase inaudível no silêncio pesado. "Eu gostaria de devolver algo que parece ter sido perdido por um de seus funcionários." Um dos seguranças, um homem de estatura imponente e cabeça raspada, olhou para ela fixamente, avaliando-a da cabeça aos pés. "Você tem uma reunião marcada?" perguntou ele com voz fria e sem emoção. Não, não tenho nenhum compromisso", confessou Alice corando. "Só encontrei isso." Ela tirou o medalhão do bolso e o colocou cuidadosamente sobre a superfície de mármore do balcão. "Observe que aqui está o antigo logotipo da sua empresa. Achei que isso poderia ser significativo." O segundo segurança, mais jovem, olhou indiferentemente para o medalhão e deu de ombros, sem sequer tocá-lo. "Você pode deixá-lo conosco. Quando o dono o encontrar, nós o entregaremos a ele."
Não, você não entende. A voz de Alice tremia de desespero. É muito importante para mim recuperá-lo. A mulher que o perdeu ficou muito chateada. Espere, interrompeu o primeiro segurança, com um tom mais severo na voz. Temos regras claras. Não permitimos a entrada de estranhos no prédio sem acordo prévio. Você precisa deixar o achado aqui ou sair do local. Com um pequeno gesto, ele encerrou a conversa. E o jovem segurança, contornando o balcão, ficou ao lado de Alice, sinalizando claramente que a conversa havia terminado. A última esperança se esvaiu em seu coração. O plano maluco estava desmoronando logo na primeira etapa. Humilhada, com as bochechas vermelhas, ela pegou o medalhão da recepção e recuou em direção à saída. Naquele exato momento, um luxuoso sedã preto entrou pela entrada principal. Julian saiu dele. Com um terno azul impecável, cabelo bem penteado e uma pasta de couro cara nas mãos, ele estava claramente indo para uma reunião com um investidor misterioso. Ao ver a Alice, que o segurança acompanhava educadamente, mas com insistência, até a saída, ele parou bruscamente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele em voz alta, atraindo a atenção dos transeuntes. "Mudou de ideia e decidiu procurar lugares mais prósperos", disse ele com um sorriso desdenhoso aos seguranças. "Muito bem, rapazes. Estão fazendo a coisa certa. Não deixem que essa ralé estrague a aparência deste lugar digno." Em seguida, ele se voltou novamente para Alice, e seus olhos a perfuraram com um brilho gélido. "Sabe", ele sussurrou, inclinando-se para o ouvido dela, "não apareça no restaurante amanhã. Considere-se demitida, imediatamente." As palavras de Julian caíram sobre Alice como uma corrente gelada, tirando-lhe o último fôlego e paralisando sua vontade. A demissão não seria amanhã, nem depois da recepção solene, mas naquele exato momento, naquele mármore frio e insensível. Ela ficou parada no meio do enorme hall, atordoada e imóvel, enquanto ele, sem lhe dar a menor chance de contestar, passou por ela, deslizando pelos torniquetes reluzentes e desaparecendo pelas portas espelhadas do elevador, que o levava para o mundo dos grandes negócios e das vitórias despreocupadas. O segurança, de quem ela acabara de receber uma resposta negativa, agora a olhava com evidente satisfação, como se ela não fosse uma pessoa, mas um lixo desagradável que finalmente havia sido removido. Seu gesto com a mão em direção à saída era eloquente. "O espetáculo acabou. Vá embora." Alice teve que fazer um esforço para dar o primeiro passo, depois o segundo. Suas pernas pareciam estranhas, como se estivessem cheias de algodão, e cada passo no chão brilhante ecoava surdamente no silêncio que a envolvia. O mundo se reduziu a uma sensação de vazio universal e insignificância humilhante. Ela abriu a pesada porta de vidro e saiu para a rua, onde foi recebida pelo sol ofuscante da manhã e pelo barulho ensurdecedor da grande cidade. Depois de dar alguns passos pela ampla praça em frente ao arranha-céu, ela parou, perdida, sem saber para onde ir e como continuar seu caminho. Os sons dos carros, as conversas dos transeuntes, as sirenes distantes, tudo o que antes lhe parecia uma sinfonia da vida, plena e promissora, agora soava como uma zombaria maliciosa de um monstro indiferente. Afastando-se do fluxo de pessoas, ela encostou-se a uma parede fria de granito. Dentro dela, crescia um pânico cada vez mais forte e frio. No bolso, ela encontrou um celular antigo e quis ligar para a mãe, mas logo desistiu. O que ela diria? Que tudo tinha desmoronado? Que ela a havia traído e agora não teriam dinheiro nem para os remédios mais simples? Essa perspectiva era simplesmente insuportável. Em vez disso, ela abriu o aplicativo do banco. A tela exibia uma quantia insignificante, quase nula, que mal daria para alguns dias. Ela automaticamente começou a recalcular mentalmente os gastos com remédios, aluguel e comida. Os números não batiam, criando em sua mente
um vazio de desesperança financeira. Seu olhar caiu sobre a lista de contatos, e ela parou na foto da mãe. Na foto, ela estava cheia de vida, antes que a doença lhe tirasse as forças e a beleza. Alice colocou a mão no rosto, e só então sentiu que lágrimas amargas, sem dar voz ao seu choro, queimavam suas bochechas. Era preciso fazer algo, buscar salvação em movimento. Ela não podia se dar ao luxo de simplesmente ficar ali e se destruir. Enxugando as lágrimas com as costas da mão, Alice respirou fundo e rapidamente, e se dirigiu para o ponto de ônibus. A única coisa sensata que ela podia fazer era tentar voltar para casa, para o pequeno apartamento que agora lhe parecia o último refúgio em um mundo em ruínas. Alice estava de costas para o prédio quando, através do barulho da cidade, ouviu o som baixo, mas nítido, de uma porta se fechando. Era o sedã preto que Julian acabara de deixar. Inesperadamente, Alice se virou, como por hábito, sem esperar ver nada de especial. O motorista, com um boné de uniforme, saiu do carro e abriu respeitosamente a porta traseira. Um pé calçado com um sapato elegante de couro caro pousou no asfalto, e então sua dona saiu do carro. Era uma mulher idosa, mas essa era toda a semelhança com suas memórias. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um penteado alto impecável, e um elegante terno cinza enfatizava sua postura confiante e direta. Em seu pescoço brilhava um colar de pérolas grandes, e em suas mãos ela segurava uma pequena bolsa de couro de crocodilo. Dois homens em ternos executivos, sem dúvida seus assistentes, correram imediatamente para ela, inclinando a cabeça respeitosamente, esperando suas instruções. Ela sussurrou algo baixinho para eles, e eles imediatamente correram para dentro do prédio. Alice, como hipnotizada, observou a cena. Ela não conseguia tirar os olhos daquela mulher elegante e segura de si. Em algo em seu rosto, nas linhas de sua silhueta, na postura de sua cabeça, Alice percebeu algo vagamente familiar, dolorosamente familiar. Era como tentar reconhecer uma pessoa em uma foto antiga e amarelada. E, no momento em que a mulher se virou por um instante para olhar para o topo do arranha-céu, o mundo de Alice se dissolveu. Tudo parou. Era ela, a própria. Os mesmos olhos, o mesmo olhar penetrante, como se tivesse passado por muitas provações que ficou para sempre em sua memória. Era a mesma mulher idosa do restaurante, a senhora Beatrice, que Alice havia protegido certa vez. Mas diante dela não estava aquela mulher assustada e encurvada, vestida com roupas velhas. Pelo contrário, essa mulher estava ereta, como a própria personificação da grandeza, irradiando força e riqueza, que permeavam cada movimento, cada olhar. Alice sentiu suas pernas cederem. Sua mente tentava freneticamente unir duas imagens incomparáveis em um todo, mas elas não se encaixavam. Flashes dos últimos dias passavam como relâmpagos em sua memória. A humilhação no restaurante, a rosa murcha, o medalhão antigo, o símbolo misterioso da Fênix, o discurso confiante de Julian sobre o encontro com um importante investidor, sua aparição repentina e sua confiança inabalável. E de repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram, criando uma imagem que era incrivelmente chocante e incompreensível. A velhinha expulsa do restaurante e o poderoso chefe da corporação Fênix, cuja decisão determinava o destino daquele estabelecimento, eram a mesma pessoa. O choque foi tão forte que Alice não conseguia se mover. Ela simplesmente ficou parada, observando a misteriosa e ao mesmo tempo incrivelmente poderosa senhorita. Beatrice desaparecera atrás das portas de vidro do arranha-céu. Sua cabeça estava em completa desordem. Demitida, enganada. Mas, no fundo da alma, como um broto surgindo do asfalto, nasceu uma pequena e irracional esperança. Ela não podia simplesmente desistir. Tendo perdido tudo, ela se libertou de todos os medos. Do outro lado da praça,
Ela encontrou um banco, parcialmente escondido por um arbusto frondoso, e decidiu esperar. O objetivo de sua espera permanecia incerto, mas sua intuição lhe dizia com firmeza que a história ainda não havia terminado. O tempo passava. 1 hora, 2 horas. O sol se aproximava do pôr do sol, pintando os vidros dos arranha-céus em tons alaranjados e rosados. Os moradores da cidade corriam para casa, e a praça ficava gradualmente vazia. Alice permanecia imóvel, observando a dança da luz na fachada de vidro e mergulhando em reflexões. Em poucos dias, o mundo de Alice virou de cabeça para baixo. Ela se lembrou dos olhos assustados da velhinha, de suas mãos trêmulas, e essa imagem contrastava com a imagem da senhora autoritária com quem Alice se deparou hoje. Não se entendia o sentido desse jogo, dessa encenação, representada com tanta convicção. E Alice acabou sendo a protagonista. As portas automáticas do Phoenix Plaza finalmente se abriram. Julian saiu delas com um sorriso de satisfação no rosto. Ele conversava animadamente ao telefone, e sua voz, cheia de triunfo, ecoava pela praça silenciosa. Sim, pai, tudo correu perfeitamente. Ela está encantada. O contrato já é praticamente nosso, afirmou ele com confiança, sem prestar atenção às pessoas ao redor. Eu disse que conseguiria conquistá-la. Ele entrou no carro que já o esperava, e este partiu suavemente. Alice sentiu um pressentimento de que algo ruim estava para acontecer. Será que ele conseguiu enganá-la? Será que todo esse tempo ela foi apenas um brinquedo para uma mulher rica, e agora sua vida voltaria ao que era antes? Poucos minutos depois, a senhorita Beatrice apareceu na varanda, com uma expressão pensativa no rosto. Seus assistentes mantiveram uma distância segura, enquanto seu olhar percorria lentamente a praça, parando em Alice. A garota ficou paralisada, incapaz de se mover. De repente, ela pensou que não seria notada. No entanto, um sorriso gentil e caloroso passou pelo rosto da senhora idosa. Ela disse algo aos seus assistentes, que acenaram com a cabeça em concordância e desapareceram no prédio. E a senhora Beatriz, figura proeminente daquela cidade, atravessou lentamente a praça em direção à garçonete demitida, sentada no banco. Alice levantou-se confusa, sem saber como se comportar. Sua mão estava suada e ela apertava com força o medalhão amarelado pelo tempo. Olá, Alice, disse a voz calma e melodiosa de Beatrice, sem a falsa rouquidão senil que ela demonstrava no restaurante. Eu tinha certeza de que você ficaria. Eu queria devolver isso para você, disse Alice, quase inaudível, entregando o medalhão com a mão trêmula. Beatrice cobriu sua mão com a sua, quente e seca. Obrigada, minha querida. Ele é muito querido para mim, pois foi um presente do meu falecido marido, respondeu ela, e uma tristeza passou rapidamente por seus olhos. Meu Walter sempre afirmava que o verdadeiro caráter de uma pessoa se manifesta não em seu comportamento com pessoas influentes, mas em sua atitude para com aqueles que não têm nada a oferecer em troca. Após sua morte, percebi que estava cercada por pessoas que viam em mim apenas uma fonte de riqueza, e decidi verificar se existem neste mundo aqueles para quem a bondade não é algo que se pode trocar. Sentando-se no banco, eles mergulharam em silêncio por alguns instantes. Julian me demitiu, sussurrou Alice finalmente, e sua voz baixa revelava desespero. Eu entendo, e sinto muito que você tenha passado por isso, respondeu séria a senhora Beatrice. Ele não suspeita da minha verdadeira essência. Para ele, eu era apenas um obstáculo desagradável. Ele falava muito sobre o futuro brilhante do seu restaurante, mas não dizia nada sobre a nobreza humana. Ele não correspondeu às minhas expectativas. Um brilho de aço passou pelos olhos da velhinha. E agora pretendo mostrar-lhe uma coisa. Uma lição que ele, o pai dele e todos os seus amigos ricos vão lembrar por muito tempo. Mas para isso preciso da sua ajuda,
Alice olhou para ela com espanto. Minha ajuda? Mas o que está acontecendo? Eu sou apenas uma garçonete, ou, mais precisamente, já era uma garçonete. Você fará o mais importante. Voltará ao trabalho, disse firmemente a senhora. Beatrice. Não se preocupe. Eu mesma entrarei em contato com o Sr. Beaumont, proprietário deste estabelecimento, e resolverei esse constrangimento. Vou dizer que fiquei encantada com o seu trabalho e que quero que seja você a me servir no banquete de amanhã. Ele não poderá recusar. Mas por quê? Ele me odeia. Ele fará de tudo para estragar minha noite, para transformá-la em um pesadelo. Ele até ameaçou a mim e a minha mãe. É exatamente por isso que você precisa fazer isso, afirmou com firmeza a senhorita. Beatriz. Ele tentará provocá-la, humilhá-la na presença dos convidados, demonstrando-me sua maneira supostamente rigorosa e eficaz de gerenciar. Ele tentará quebrá-la. Não ceda. Não demonstre de forma alguma, nem com palavras, nem com olhares, que nos conhecemos. Finja ser uma garçonete comum e assustada. Seja inabalável como uma rocha contra a qual as ondas de sua raiva se quebrarão. Você será capaz de demonstrar tanta coragem pelo nosso objetivo comum, Alice? Não será fácil, mas acredite, o resultado superará todas as suas expectativas. Na manhã seguinte, Alice entrou pela porta de serviço do restaurante Leão de Ouro, sentindo-se como se estivesse indo para a forca. No vestiário, onde normalmente se ouvia o barulho de vozes e risadas, havia um silêncio sinistro, que só era quebrado por seus passos. Todos ficaram instantaneamente em silêncio, e vários pares de olhos se voltaram para ela com surpresa genuína. Olivia, que naquele momento estava abotoando seu avental branco, o deixou cair de susto. Alice, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, com uma mistura de perplexidade e preocupação na voz. Eu pensei que Julian tivesse... Eu vi quando ele saiu. Seu rosto estava cheio de raiva. Ele me demitiu. Mas depois seu pai ligou e me pediu para assumir o turno. Respondeu Alice calmamente, sem encontrar o olhar dos colegas e indo em direção ao seu armário. Parecia que ela estava caminhando por uma estrada perigosa, sem saber onde poderia encontrar uma mina. As palavras ficaram presas em seus lábios, quando de repente a porta se abriu com um estrondo, batendo na parede, e Julian invadiu o vestiário. Seu rosto estava tenso, distorcido por uma expressão de raiva contida, e seus olhos brilhavam com fogo. Ele ignorou todos os outros. Seu olhar cheio de ódio estava voltado apenas para Alice. Para o meu escritório. Rápido! Rosnou ele, com os dentes cerrados, e Alice sentiu um arrepio percorrer suas costas. Sem cerimônia, ele entrou no escritório, bateu a porta e, encostando-se nela, cruzou os braços sobre o peito, como se não quisesse dar a Alice a oportunidade de sair. A atmosfera na sala ficou instantaneamente pesada e tensa. Não entendo que jogo você está jogando e como você, uma simples garçonete, conseguiu ganhar a confiança do nosso investidor. Ele sussurrou, aproximando-se dela. Talvez você tenha inventado histórias tristes sobre sua mãe doente ou algo parecido. Mas meu pai deixou claro que sua presença no banquete é um capricho dela, que não se pode explicar. Então, ouça-me com atenção. Você vai trabalhar a noite toda, sorrir e seguir todas as minhas instruções, como um cachorrinho obediente. Mas saiba que esse pequeno truque não vai ajudar. Assim que ela assinar e sair, eu mesmo vou te expulsar pela porta e vou garantir que você não consiga mais nenhum emprego nesta cidade. Eu vou te destruir, entendeu? Sim, sussurrou Alice, desviando o olhar para que ele não percebesse o medo em seus olhos. Ótimo! Seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Para que você não relaxe e saiba qual é a sua posição,
Hoje você vai servir a mesa principal, onde ela estará sentada, além das 2 mesas vizinhas, a noite toda. E preste atenção: se pelo menos uma taça ficar vazia, se pelo menos um prato for retirado fora de hora, vou descontar do seu salário tanto que você ficará devendo pelo direito de trabalhar aqui. Agora corra e vá trabalhar. O dia se transformou em uma cadeia ininterrupta de humilhações. Julian não se afastava dela nem um passo, fazendo comentários sarcásticos e criticando cada detalhe, obrigando-a a refazer até mesmo tarefas executadas de forma impecável. 3 vezes ela esfregou os copos da mesa principal, mas todas as vezes ele encontrava uma impressão digital inexistente. De repente, uma cesta com talheres de prata, que ela acabara de limpar, tombou, dando mais um motivo para que ela recolhesse tudo e recomeçasse. Alice se agarrou às últimas esperanças, repetindo mentalmente as palavras de incentivo de Miss Beatrice e lembrando-se de sua mãe. Ela se sentia como uma acrobata, caminhando sobre uma corda bamba, acima do abismo. Qualquer movimento desajeitado, o menor deslize, e ela cairia. 1 hora antes do início do banquete, quando Alice, coberta de sabão, arrumava os talheres na mesa principal, Olivia se aproximou dela. "Está tudo bem?" perguntou ela baixinho, olhando involuntariamente para a porta. Ele simplesmente enlouqueceu. "O que aconteceu, Alice? Por que essa mulher importante pediu por você? Você a conhece?" "Não posso te explicar, Olivia. Apenas confie em mim. É necessário", disse Alice, sua voz rouca de cansaço e tensão. "Por favor, não faça mais perguntas." "Cuidado", sussurrou Olivia. "Ele parece pronto para te matar agora." Ela se apressou em sair, com medo de cair na ira do gerente. Poucos minutos antes da chegada dos convidados, Julian encontrou Alice novamente no corredor que ligava a cozinha à sala principal. Ele estava excepcionalmente calmo, e essa quietude o assustava mais do que seus anteriores acessos de raiva. Ele se colocou no caminho dela, e um brilho frio e calculista passou por seus olhos. "Sabe, fiquei curioso para saber por que você se apega tanto a esse trabalho", sussurrou ele, com uma voz suave e carinhosa que causou arrepios em Alice. "Decidi descobrir uma coisa. Liguei para o hospital municipal. Me apresentei como funcionário de uma seguradora. Sua mãe, se não me engano, está com más notícias. Os médicos dizem que ela tem pouco tempo de vida." O mundo pareceu desabar sob os pés de Alice, e um frio terrível tomou conta dela. Ela sabia que ele estava mentindo, que era um jogo cruel para abatê-la, mas suas palavras a atingiram em seu ponto mais vulnerável, em seu medo mais íntimo. "Não, isso não é verdade", ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. "Verdade ou não, não importa." Ele sorriu, admirando seu sucesso. "O importante é que, sem dinheiro para o tratamento, tudo vai acontecer muito mais rápido. Você concorda? Então, dê o seu melhor hoje à noite, querida. Talvez sua nova amiga rica tenha pena e lhe dê um pouco para o funeral." Ele se virou e foi embora, deixando-a sozinha no meio do corredor, abalada e perdida. Suas palavras, como veneno, penetraram em seu coração, corroendo-o lentamente por dentro. Os planos da senhorita Beatrice, sua própria teimosia. Tudo isso de repente perdeu todo o sentido diante dessa terrível mentira. Ela se encostou na pedra fria da parede, sentindo os joelhos tremerem. Naquele momento, ela estava pronta para deixar tudo para trás e fugir para qualquer lugar, desde que não tivesse que vê-lo, não sentisse aquela dor infernal e insuportável. A porta da sala principal se abriu e as primeiras notas da música se misturaram ao burburinho animado das vozes dos convidados. Alice, que estava no corredor, sentiu aquele barulho como um golpe em seu sistema nervoso. Ela teria que entrar lá, manter a cortesia e sorrir, sabendo que cada passo seu seria observado atentamente por uma pessoa que a odiava.
As palavras ofensivas de Julian sobre sua mãe ainda a atormentavam, e suas forças pareciam ter desaparecido, deixando-a em total desespero. Fechando os olhos, Alice viu diante de si o rosto pálido de sua mãe, seu sorriso abafado. Em vez de abatê-la, esse pensamento provocou uma inesperada explosão de raiva. Uma raiva aguda e fria penetrou Alice, dirigida a Julian, a sua crueldade, a injustiça do mundo. Ela não estava ali por si mesma, estava ali por aquela mulher que lhe dera a vida e não permitiria que aquele homem destruísse sua última esperança. Respirando fundo, ela enxugou com a mão as lágrimas que brotaram espontaneamente, endireitou os ombros e entrou no salão. Seu rosto exibia uma máscara de serenidade, própria de uma profissional, mas em seu coração ardia uma chama. Luxo e brilho reinavam no salão. Homens em smokings e mulheres em vestidos de noite conversavam sobre assuntos mundanos, com taças de champanhe nas mãos. Alice, segurando uma bandeja, movia-se entre as mesas com dedicação impassível. Enchia taças, retirava pratos vazios, respondia a perguntas. Mas seus pensamentos estavam ocupados com uma única coisa: a espera na entrada. E então, finalmente, ela a viu. A senhorita. Beatrice entrou, acompanhada por um assistente, e toda a agitação na sala cessou imediatamente. Em um elegante vestido azul escuro, adornado com um colar de diamantes brilhantes, ela transmitia uma impressão de autoridade e dignidade. Julian e seu pai, o Sr. Beaumont, um homem idoso, mas ainda forte, com olhos vivos e cheios de energia, imediatamente se aproximaram dela. Senhora, Beatriz, é uma grande honra para nós, disse o Sr. Beaumont, sem economizar elogios. Estamos muito felizes em recebê-la em nosso pequeno estabelecimento. Meu filho Julian se esforçou ao máximo para que esta noite fosse memorável para você. Continuou ele, empurrando levemente o filho para a frente. Não tenho dúvidas disso, disse a senhorita Beatrice. Seu olhar percorreu a sala, cruzando-se brevemente com o de Alice. Em seu olhar não havia o menor sinal de reconhecimento, apenas uma fria cortesia. Com os convidados acomodados, Alice começou a servir a mesa principal. Suas mãos, como guiadas pela experiência, moviam-se com confiança e suavidade, embora por dentro ela estivesse fervilhando com uma mistura emocionante de nervosismo. Ela sentia o olhar fixo de Julian, que estava por perto e esperava ansiosamente pelo menor deslize. Mas não houve erros. Alice trabalhou de forma impecável. Cada gesto seu era preciso e elegante. Julian, observando isso, começou a ficar nervoso. Seu plano de desacreditar a garçonete estava indo por água abaixo. Ele precisava de algo mais significativo, mais eficaz. E ele encontrou o momento certo. Quando Alice, contornando a mesa, se inclinou para servir vinho a um dos convidados. Julian, fingindo passar por ela, aproximou-se inesperadamente, como se tivesse tropeçado. Ele tocou seu cotovelo, e a mão de Alice, que segurava uma pesada garrafa de vinho tinto, tremeu. Algumas gotas de vinho rubi intenso caíram sobre a toalha branca ao lado do prato do convidado. Era exatamente isso que ele esperava. "O que você está fazendo, criatura descuidada?" Sua voz ecoou por todo o salão. O silêncio se instalou, abafando a música e todas as conversas. Dezenas de pares de olhos estavam voltados para Alice. "Você está completamente cega. Você está estragando a toalha e quase derramando vinho no convidado." Sua voz ficava cada vez mais alta, e ele se deleitava com o efeito que causava. "Eu avisei ao meu pai que pessoas como você não têm lugar em uma sociedade decente. Você é uma vergonha para este estabelecimento." Alice, pálida como a morte, apertava a garrafa na mão, sentindo o calor da vergonha subir as bochechas. Seu olhar estava fixo na mancha escura na toalha, que aos seus olhos parecia um abismo sem fundo. "Peça desculpas imediatamente aos convidados por sua falta de educação", disse Julian.
cada palavra sua era polida, como se ele esperasse a aprovação da senhorita Beatrice. E depois, vá imediatamente para a cozinha. E não apareça mais para mim até o final da noite. O silêncio sepulcral intensificava cada som da voz de Julian, até se tornar insuportável. Alice, agarrada à garrafa, sentia centenas de olhos perfurando-a como agulhas afiadas. A humilhação pesava sobre ela, como um fardo pesado, fazendo-a encolher-se. As palavras desdenhosas dele sobre sua mãe vieram à sua mente, e por um momento, ela esteve pronta para se quebrar, pedir desculpas e desaparecer na escuridão dos corredores da cozinha. Ela fez um movimento quase imperceptível, obedecendo à ordem. Mas, naquele momento, seu olhar cruzou com o de Beatrice. A velhinha olhou para ela com calma e determinação, sem sombra de julgamento, apenas com apoio silencioso e expectativa. Esse olhar tornou-se uma âncora de esperança para Alice. Ele a trouxe de volta à conversa, à promessa feita, à compreensão de que não se tratava apenas de humilhação, mas apenas de parte de um plano maior. Ela endireitou as costas. Vendo sua confusão, Julian já estava prestes a cuspir mais um insulto, mas foi interrompido por uma voz feminina baixa, mas não menos forte. "Espere", disse a senhora. Beatrice, sem levantar a voz, ela proferiu palavras que fizeram com que todos na sala ficassem ainda mais em silêncio. Colocando lentamente o guardanapo sobre a mesa, ela ergueu os olhos para Julian, que exultava. "Desculpe, jovem, mas antes que essa moça se vá, gostaria de lhe fazer uma pergunta", disse ela com uma frieza que parecia aço gelado. "Você se preocupa tanto com a limpeza dessa toalha de mesa. E qual é o valor, se me permite perguntar, que você dá à dignidade humana em seu estabelecimento?" Julian ficou atordoado. Ele piscou, tentando entender em que armadilha havia caído. Eu não sei do que você está falando", sussurrou ele, e sua confiança se quebrou como gelo fino. "Quero dizer que, diante de toda esta respeitável audiência, você acabou de espancar publicamente seu funcionário por causa de algumas gotas de vinho que, aliás, foram provocadas por você mesmo", disse claramente a senhora Beatrice. "E agora eu gostaria de falar com a culpada do incidente. Alice, você poderia se aproximar de mim?" Alice, toda trêmula de medo, deu alguns passos e parou diante da mesa. A senhora. Beatrice a recebeu com um olhar cheio de uma cordialidade que nenhuma outra alma viva naquela sala demonstrava. "Alice", sua voz voltou a adquirir uma entonação suave. "Você não é a moça que, há alguns dias, neste mesmo restaurante, ofereceu sua refeição a uma mulher completamente desconhecida, vestida com roupas simples e com fome?" Essas palavras ecoaram pela sala em um murmúrio silencioso. Os convidados cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O rosto de Julian ficou pálido. Ele olhou para a senhorita Beatrice e em seus olhos crescia cada vez mais um medo primitivo, a consciência de algo terrível. Veja bem, Sr. Julian, sem meu velho vestido cinza, você não me reconheceria", continuou a senhorita Beatrice, dirigindo-se diretamente a ele. Sua voz voltou a soar com uma firmeza gélida. "Eu, porém, me lembro perfeitamente de você. Não vou esquecer como você me chamou de vergonha e mandou eu me retirar, alegando que minha aparência não correspondia às suas expectativas. E eu me lembro daquela garota. Neste templo de hipocrisia, apenas uma pessoa viu em mim não uma mendiga sedenta por esmolas, mas uma pessoa que precisava de ajuda." Ela se levantou, e toda a atenção se concentrou nela instantaneamente. Ela olhou para os convidados atônitos. Seu olhar parou no rosto pálido do Sr. Beaumont, e depois voltou-se para o filho dele. "O senhor pediu meus investimentos, Sr. Beaumont, para criar uma nova rede de restaurantes", declarou ela com voz alta e clara. "O senhor pintou perspectivas brilhantes. Falou sobre um serviço impecável e os mais altos padrões.
Mas, por alguma razão, o Senhor omitiu que seus padrões não incluem a honestidade humana elementar. O Senhor esqueceu de mencionar que seu filho, o rosto do seu negócio, o herdeiro, está disposto a humilhar e insultar as pessoas, apenas para manter a aparência de glamour. Isso é um mal-entendido monstruoso, sussurrou o Sr. Beaumont, levantando-se de um salto. Julian, me dê uma explicação! Mas Julian permaneceu em silêncio, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus lábios se moviam silenciosamente e seus olhos revelavam horror. Ele olhava para a senhorita, Beatrice, como se tivesse visto algo incrível, além do comum. Já é tarde para explicar qualquer coisa, ela afirmou com firmeza. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Você chamou essa garota Alice de vergonha do seu estabelecimento. Mas a única vergonha, na minha opinião, é o seu comportamento, Julian. Você, que julga as pessoas pela aparência, com uma alma tão vazia quanto suas belas palavras sobre hospitalidade. Você tentou me impressionar com luxo, mas na verdade apenas demonstrou sua vacuidade interior. As últimas palavras da senhora Beatriz, lançadas no silêncio da sala, pareciam cortar o silêncio tenso. Os convidados, até então observadores passivos, instantaneamente se transformaram em jurados, cujo julgamento agora era Julian e a honra de sua família. Um murmúrio de reprovação percorreu a sala, que já não era um sussurro, mas uma expressão alta e clara de indignação. Vários dos convidados mais influentes, sentados nas mesas vizinhas, começaram a afastar ostensivamente as cadeiras e a colocar os guardanapos sobre as mesas, deixando claro o seu desejo de abandonar o local. A cor do rosto do Sr. Beaumont mudou de pálida para vermelha. Seu olhar se voltava ora para o filho, que mal conseguia ficar de pé, como se estivesse prestes a desmaiar, ora para o rosto impassível da senhorita Beatrice. Ele percebeu que era o fim. O fim não apenas de um negócio, mas o fim de tudo em que ele havia construído sua vida. Em seus círculos, a reputação era mais valorizada do que o dinheiro, e o que aconteceu se tornou uma vergonha pública, da qual já era impossível se livrar. Ele deu um passo à frente, contornando a mesa, e parou diante do filho. Sua mão se ergueu e, por um segundo, parecia que ele estava prestes a dar um soco em Julian, mas então ela caiu sem vida ao longo do corpo. Você está demitido, disse ele, com uma voz desprovida de qualquer calor. Vá embora. Em 5 minutos você não deve estar mais aqui. Nos olhos de Julian, podia-se ler simultaneamente súplica e horror. Pai, eu... Saia, repetiu o Sr. Beaumont, e em suas palavras havia um tom metálico e cortante. Você não é mais meu filho. Julian, tropeçando, virou-se e, sem olhar para ninguém, dirigiu-se quase correndo para a saída, acompanhado por uma enxurrada de olhares de desprezo. O Sr. Beaumont, virando-se para a senhorita Beatrice, abaixou a cabeça e, em um piscar de olhos, seu rosto assumiu a expressão de um velho humilhado. Senhora, Beatrice, permita-me pedir desculpas por... Não precisa se desculpar, Sr. Beaumont, ela interrompeu. Suas desculpas não são necessárias. Quanto aos meus investimentos, realmente pretendo realizá-los, mas não no seu projeto, que se baseia em mentiras e desumanidade. Vou investir meu dinheiro no futuro. Depois de dizer isso, ela se virou para Alice, que ouvia em silêncio o tempo todo, sem acreditar no que estava ouvindo. Ela apertou a mão da garota, e seu toque caloroso e encorajador transmitia ternura e apoio. Quero fazer uma declaração que, tenho certeza, irá surpreender vocês, disse ela, dirigindo-se a toda a sala, mas não por causa do escândalo, e sim por causa de sua indiscutível justiça. Eu, Beatrice Winterhall, chefe da Corporação Phoenix, decidi hoje quem é a pessoa a quem posso confiar. Não apenas meus ativos, mas também minhas esperanças por um futuro melhor. Apertou com mais força a mão de Alice,
que a olhava com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Nesse sentido, anuncio a criação de um fundo pessoal em nome da mãe desta jovem. Este fundo financiará integralmente o seu tratamento numa clínica de renome mundial, incluindo um tratamento experimental que pode dar-lhe uma chance real de recuperação total. Alicia gritou, cobrindo a boca com a mão. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era incrível, superando todos os seus sonhos mais ousados. Mas isso não é tudo, continuou a senhora. Beatrice, sua voz soando poderosa e convincente. Afinal, não é preciso tratar apenas as feridas físicas, mas também as espirituais. Este mundo está envenenado pelo cinismo e pela indiferença, e precisa de oásis de bondade. É por isso que a segunda parte dos meus investimentos será direcionada para a criação de um novo estabelecimento, que será dirigido por Alice. Ela receberá todos os recursos necessários, os melhores consultores e total liberdade de ação para criar um espaço que será o oposto do Leão de Ouro. Lá, todas as pessoas, independentemente de sua aparência e status social, serão recebidas com cordialidade e respeito. Ela ficou em silêncio por um momento, passando o olhar pelos convidados em silêncio. Meus investimentos não são direcionados para paredes e douradura. Eu invisto em pessoas e estou convencida de que esse é o investimento de capital mais inteligente e lucrativo da minha vida. Beatrice voltou-se para Alice e sorriu gentilmente. Bem, minha filha, perguntou ela suavemente. Chegou a hora de você se tornar dona do seu próprio destino. Alice ficou em silêncio, apenas acenou com a cabeça, e as lágrimas contidas até então finalmente jorraram de seus olhos. Mas já não eram lágrimas de desespero e dor, e sim lágrimas cheias de gratidão e uma nova e viva esperança. Há um ano, em uma rua tranquila e ensolarada, longe da agitação da cidade, foi inaugurado o aconchegante café Medalhão. Ele rapidamente conquistou o amor dos moradores, não apenas por causa do café aromático e dos doces frescos, mas também pela atmosfera especial de calor e hospitalidade criada ali. Atrás do balcão, com um avental simples, mas elegante, estava Alice. Seus olhos transmitiam confiança, e seu rosto exibia um sorriso tranquilo e sereno. A mãe da jovem, totalmente curada da doença, frequentemente a ajudava com as flores, e hoje buquês luxuosos decoravam cada canto do café. Olivia, que era a administradora do Leão de Ouro, demitiu-se no dia seguinte ao banquete memorável e conseguiu superar seu antigo cinismo. Na parede, em uma moldura simples, estava pendurado um recorte amarelado de jornal com uma breve notícia sobre o colapso financeiro e o fechamento do outrora prestigiado restaurante. A campainha da porta de entrada tocou e um viajante cansado, com roupas surradas e uma mochila enorme nas costas, entrou no café. Ele olhou em volta sem jeito, como se sentisse um estranho ali. Alice saiu de trás do balcão e se aproximou dele, cumprimentando-o com o mesmo sorriso sincero e amigável com que outrora recebera a senhorita Beatrice. "Olá, passe", convidou ela. "Hoje temos sopa quente por conta da casa."